Abra comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12. As crianças estão liberadas para ir para lá, para a salinha. Romanos 12. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus nessa epístola. Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler mais uma vez, mas eu quero ler nessa oportunidade numa outra versão, tá? Eu vou ler na versão NVI. Essa mesma passagem na versão NVI. Acompanhe, por favor, se quiser, na sua Bíblia também. Portanto, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Tudo que nós queremos nesta oportunidade é entender, refletir, ser esclarecidos acerca da Tua Palavra nessa temática específica sobre a vontade de Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa reflexão, que o nosso coração esteja completamente voltado para Ti, aberto para Ti, para o trabalhar do Teu Espírito, que sejamos terrenos férteis para a semeadura da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu quero iniciar essa reflexão com algumas perguntas importantes e centrais a respeito do tema vontade de Deus. Como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Como que eu posso saber o que Deus quer de mim? Como que eu posso saber que direção eu devo tomar em minha vida para agradar a Deus? Como que eu posso conhecer o que devo fazer com as minhas escolhas para que essas escolhas se alinhem com a vontade de Deus? Como que eu posso experimentar a vontade de Deus na minha vida? E como que eu posso ter certeza de que o que eu estou querendo, de que o que eu estou fazendo, estão no centro da vontade de Deus? O que eu e você entendemos por vontade de Deus? A principal resposta que temos a essa questão da vontade de Deus, que acreditamos ser um dos assuntos que ganham maior destaque em nossa espiritualidade, é que a vontade de Deus é a direção clara e específica de Deus para as nossas vidas quanto ao futuro. Daí, nós buscamos conhecer a vontade de Deus para saber o que fazer, que direção tomar, para que tenhamos uma espécie de sucesso em todas as coisas, nenhum tipo de prejuízo na nossa vida. O fato é
que, ainda que isso te incomode até mesmo a mim, eu preciso falar que essa concepção da vontade de Deus, ela é parcial, ela é apenas um fragmento da verdade bíblica acerca da vontade de Deus, porque ela trabalha numa direção apenas da vontade de Deus como uma previsão do futuro. E isso, meus irmãos, acaba revelando uma imaturidade, revela também um desejo por autonomia humana, um egoísmo exacerbado e uma profunda obsessão pelo controle que queremos ter acerca de todas as coisas. Quando muitas vezes a gente fala da vontade de Deus, a gente quer saber da vontade de Deus para poder controlar, para poder ter sucesso em tudo, para poder dirigir as coisas. E é assim que a gente se propõe muitas vezes saber a vontade de Deus. Em outras palavras, quando muitas vezes nós oramos a Deus querendo saber a sua vontade, via de regra, essa oração é para que Deus descortine e Ele nos faça saber do futuro antecipadamente, para que eu e você possamos nos prevenir dos possíveis erros, a fim de que todas as coisas em nossas vidas deem certo. É uma espécie de espiritualidade por demais narcisista essa, sem maiores esforços, porque a gente quer saber da vontade de Deus apenas para se dar bem. Enfim, o que na verdade a gente quer é ser servido por Deus de um modo especial, privilegiado, sobrenatural, por meio dos sonhos, por meio das revelações, por meio das profecias extrabíblicas, com a sua vontade, com a sua direção, com a sua orientação, que trarão para a gente vitória, sucesso, conquistas, bênçãos e de maneira alguma problemas, dores e fracassos. É assim que a gente trabalha muitas vezes. É assim que a gente ora muitas vezes, buscando isso. Agora cabe aqui perguntar, será que Deus pode falar conosco dessa maneira? Será que Deus pode revelar a sua vontade diretiva, específica e pessoal, específica para as nossas vidas? Claro que Ele pode fazer isso. Claro que Ele pode. Entretanto, nós não podemos querer fazer disso uma regra divina. A gente não pode querer fazer dessa realidade uma regra, como se Deus tivesse a obrigação de nos direcionar em questões periféricas da vida. Quando pensamos na temática da vontade de Deus, como se esta fosse uma vontade escondida, uma vontade obscura, uma vontade mística, transcendental, misteriosa, nós incorremos num grandioso problema, porque passamos a correr atrás da vontade de Deus de uma forma frenética, quando na verdade ela já nos foi revelada por Deus em sua bendita e poderosa palavra. Temos que tomar cuidado, meus irmãos e irmãs, com as profetadas e as visagens que nós temos visto e ouvido por aí. Temos que atentar para essa trivialidade da nossa busca espiritual. Deus pode mostrar a sua vontade, mas a sua vontade jamais contradiz a sua palavra revelada, e toda vez que ela antecipa a sua vontade, ele antecipa a sua vontade, Ele o faz em benefício da sua obra e não em benefício particular de uma pessoa. E não tem nada a ver com o direcionamento comum do cotidiano, como do tipo, onde eu vou estacionar o meu carro, ou com que rua que eu vou tomar agora, ou que tipo de alimento eu devo comprar, onde está as promoções, as coisas mais baratas. Irmãos, Deus não vai nos direcionar para essas coisas periféricas e triviais. Outra coisa, há inúmeras passagens da Bíblia em que encontramos Deus decidindo não se revelar e não falar. E o que a gente vai fazer quando Ele decide não falar? E o que a gente vai fazer quando Ele decide falar e revelar a sua vontade de uma maneira completamente oposta àquilo que a gente espera? E aí? A gente vai entrar em crise? E sabe por que Deus muitas vezes faz assim? Ele não quer se revelar, ou às vezes se revela de uma maneira completamente oposta àquilo que a gente espera? Porque há detalhes da sua vontade soberana que pertencem somente a Ele. E sobretudo que não é da vontade de Deus que sejamos espécies de ventrílogos na vida, ventrílogos manipulados por ninguém,
nem mesmo por Ele. E por essa razão Ele nos criou como seres livres, capazes, dotados de tomar decisões na vida. Nós somos capazes de tomar decisões. Ou seja, a vontade de Deus é que tomemos decisões sábias, tomemos decisões inteligentes na vida, de modo que a sua vontade não substitui as nossas decisões, nosso fazer, a nossa prática. Ele não nos força situações, Ele não nos quer forçar em situações sem que nossas decisões sejam respeitadas. Ele quer que eu e você sejamos convencidos das suas vontades, mas Ele não nos força nisso. E essa concepção, essa orientação, essa direção, essa sabedoria, esses preceitos, esses princípios, esses mandamentos, essas promessas, enfim, essa vontade de Deus que nós precisamos para a vida, são encontradas na palavra. Deus quer que ouçamos a sua vontade normativa, não apenas a sua vontade diretiva específica. Para a vontade diretiva específica basta a profecia, a visão, o sonho, o que não é regra, como eu já disse. Deus não fala com todo mundo como falou com Samuel. Deus não fala com todo mundo como falou com Moisés. Deus não fala, gente, com todo mundo dessa maneira. A experiência de fé pessoal, particular, individual, ela não necessariamente é repetível. É particular. Mas uma verdade a gente pode acreditar, que a palavra de Deus, a vontade de Deus estão aqui, diante de nós. A vontade revelada de Deus, que é essa vontade normativa, está aqui. E ela é o definidor do nosso dever. Ela é o padrão de nossa responsabilidade. A primária e básica razão pela qual eu devo seguir certo curso ou fazer certa coisa é porque a vontade de Deus para mim já foi expressa. E eu devo fazer, ser por causa dessa vontade. E a sua vontade está claramente definida na palavra. Eu preciso entender que na palavra eu encontro algumas coisas que são extremamente importantes para a minha vida, especialmente nas decisões que eu preciso tomar, porque a palavra de Deus, ela mostra para mim os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. A palavra de Deus mostra para mim os princípios, as diretrizes de Deus. A palavra de Deus mostra para mim as profecias de Deus historicamente, que muitas vezes direciona, norteia as minhas decisões hoje também. A palavra de Deus traz para mim sabedoria para a minha vida prática, e essa é a vontade de Deus para mim. Eu preciso entender que aqui, na palavra de Deus, eu encontro tudo que eu preciso. Ela é suficiente. De modo que a sua vontade está claramente definida para mim em sua palavra. Logo, se eu desobedecer a palavra de Deus, eu serei contrário à sua vontade. Mas se eu obedecer a palavra de Deus, eu estarei de acordo com a sua vontade. E eu queria falar com vocês hoje sobre essa vontade, especificamente nessa passagem de Romanos 12, onde Paulo mostra para a gente algumas coisas importantes sobre esse tema. Bem, o apóstolo Paulo, ele considerou até o capítulo 11 da sua epístola aos Romanos as questões que lhe eram indispensáveis como ponto de partida para o estabelecimento do reino de Deus. Basicamente, nós encontramos até o capítulo 11 um esboço condensado de toda a doutrina da justificação e redenção pelo Evangelho de Jesus Cristo. João Calvino, reformador, em seu comentário de Romanos, diz que até aqui Paulo havia dito que nossa busca pela justiça deve deter-se em Deus, que a contemplação de nossa salvação deve estar voltada só para a sua misericórdia e as suas compaixões, e que a soma de todas as nossas bênçãos é posta diante de nós aqui e nos é oferecida diariamente em Cristo Jesus. E em nenhum outro nome nós encontramos salvação senão em Jesus Cristo. Agora, você vê no capítulo 12 em diante, ele avançando em direção à regulamentação das nossas ações morais, comportamentais, seguindo um esquema bem ordenado. Os 5 últimos capítulos constituem a parte prática da epístola aos Romanos.
Agora, segundo o apóstolo, a doutrina da salvação deve ser expressa na experiência de cada um cristão. Antes, ele insistira em que toda a sua situação diante de Deus dependia inteiramente da misericórdia e da graça de Deus em Cristo e não das nossas obras. Mas agora, a partir do capítulo 12, ele insiste que é a graça de Deus que justamente nos fornece ímpeto poderoso e irresistível para a prática das boas obras, que transforma toda a nossa maneira de enxergar as coisas, toda a nossa cosmovisão e toda a nossa religião, toda a nossa prática de espiritualidade. E que tudo isso deve ser considerado na nossa vida. E essa é uma das características marcantes do escrito paulino. Ele sempre relaciona dever com doutrina. Ele sempre relaciona conduta com fé. Ele sempre relaciona exortação com exposição. Ele sempre relaciona exposição do evangelho com discipulado no cotidiano. E a grande preocupação de Paulo, segundo o grande teólogo John Stott, era muito mais que a ética individual e pessoal, mas retratar o que caracteriza a nova comunidade que é composta em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele estabeleceu por sua morte e ressurreição a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo vai falar para cada um de nós como é que a igreja de Cristo se comporta na terra, a partir daquilo que Deus fez, a partir daquilo que ela entende a respeito da salvação. E eu queria então meditar, pensar com vocês a respeito dessa temática, e eu farei agora introduzindo a mesma leitura do capítulo 12, versículo 1 e 2, mas agora na Bíblia Mensagem, que é uma espécie de paráfrase do texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, escrito por Eugene Peterson. Ele diz o seguinte a respeito dessa passagem, ouçam bem, porque eu acho que isso aqui é bastante revelador. A gente tem muitas versões de Bíblia, e essa Bíblia aqui, essa versão de Bíblia é uma versão bem contemporânea, uma versão, na verdade, mais esmiuçada, parece que interpretativa. Ela não é uma versão, vamos dizer assim, tão literal, no sentido mais tradicional, mas é uma mensagem que a gente aprende daqui. Olha que interessante o que o Eugene Peterson diz. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre o arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Olha que maravilhoso, irmãos, o que Eugene Peterson extrai dessa passagem. Quando nós lemos no texto mais tradicional, a gente encontra 3 verbos de ação no texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Todos os 3 verbos de ação indicando pedido, ordem, mandamento, embora apenas um no original seja o imperativo. 2 são afirmativos e 2 são negativos, e um é negativo, e um deles está na voz passiva. Os verbos são apresenteis. Quando Paulo fala para eles apresenteis, ele está querendo dizer o seguinte: ofereçam, entreguem, sacrifiquem. Ele usa a linguagem do ritual de sacrifício do Antigo Testamento, e vocês vão entender já já por quê. Depois ele usa um outro verbo na voz no sentido mais negativo. Ele diz: não conformeis, não amoldeis, não vivais, não se ajusteis. Depois ele usa um outro verbo, esse também de modo um pouco positivo, porém na voz passiva. Ele diz assim: transformai-vos, deixem-se mudar, permitam-se transformar, ou sede transformados.
Amados, em Romanos 12, 1 e 2, Paulo ele vai ligar santidade, serviço a Deus, inconformidade ao padrão pecaminoso do mundo com a renovação da mente, o que subentende claramente que a obediência cristã, ela vai facilitar para cada um de nós, vai trazer para cada um de nós o discernimento, a autocrítica e a aprovação da vontade de Deus. Em tese, Paulo está dizendo que a vida cristã, ela é uma resposta à misericórdia de Deus, e ela abrange toda a existência concreta do homem, representada pelo corpo como centro da vida, e a ação e de relação com Deus, com os homens e com o mundo. Cada cristão, Paulo diz, deve oferecer a si mesmo, sendo ele próprio o sacerdote, sendo ele próprio o sacrifício diante de Deus. Não sacrifício para salvação, mas sacrifício para que vivamos uma espiritualidade real a partir da salvação. Tal sacrifício é exercido de modo prático, através de 3 coisas. Primeiro, ele está dizendo aqui, apresenteis. Depois ele diz, não vos conformeis. Depois ele diz, transformai-vos. São 3 imperativos, essas 3 coisas precisam fazer parte da nossa própria vida. É isso que Paulo está dizendo em tese. Cada um cristão deve oferecer a si mesmo, sendo ele próprio o sacrifício, ele próprio o sacerdote. E tal sacerdócio é exercido de modo prático, através do não conformismo, que critica as estruturas corrompidas pela injustiça, e através do discernimento do novo, que deve distinguir a vontade de Deus que leva à justiça e à vida. E você então vive uma vida para a glória de Deus a partir disso aí. Mas qual é o enfoque de Romanos 12? Como que nós podemos encontrar uma resposta para a nossa pergunta? Como é que eu posso experimentar a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, eu preciso entender o seguinte: Paulo, ele fala do que nos motiva a buscar e a viver a vontade de Deus. E o que ele diz aqui? O que é que nos motiva a viver a vontade de Deus? O que é que nos motiva a buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas? Ele diz aqui, está claro aqui, observe o versículo 1, olha o que está escrito aqui, meus irmãos. Eu vou ler na linguagem, na tradução na linguagem de hoje. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, por causa da grande misericórdia divina, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus por nós, é o que nos motiva, é o que nos constrange, é o que nos impulsiona. Ele nos impulsiona a buscar e a viver a sua vontade por conta das compaixões de Deus por nós, compaixões dele por nós, pela misericórdia dele por nós, pelo amor dele por nós. Quantos de nós aqui temos sido alvo do amor de Deus? Quantos de nós aqui temos sido alvo das compaixões de Deus? Quantos de nós aqui temos sido alvo das misericórdias de Deus? Será que essas misericórdias de Deus, esse amor de Deus, essas compaixões de Deus não nos constrangem, não nos motivam a viver e a buscar a sua vontade? Depois a gente aprende aqui com Paulo o que deve acontecer antes de experimentarmos a vontade de Deus. E você sabe o que deve acontecer antes de experimentarmos essa vontade? Primeiro, você e eu precisamos entregar total e sinceramente a nossa própria vida diante de Deus. Eu e você precisamos nos oferecer total e sinceramente diante dele. Não tem como você viver a vontade de Deus, não tem como você aprender sobre a vontade de Deus, não tem como você experimentar a vontade de Deus se você não se entregar totalmente. Toda vez que eu falo sobre essa questão da entrega total, eu me lembro daquilo que uma vez eu ouvi de um pregador dizendo que enquanto um pregador pregava, enquanto o evangelista falava que Deus não aceita ninguém pela metade, que Deus quer as pessoas por inteiro, que Deus não concorda que as pessoas se entreguem pela metade, eu me lembro que o pregador disse que o evangelista, enquanto falava, saiu do banco um homem que tinha sofrido um acidente, que não tinha suas 2 pernas, e aquele homem se arrastava no meio da igreja, no meio do corredor da igreja, gritando e clamando, pedindo para o pregador parar a pregação, que ele tinha uma pergunta para fazer. E o pregador parou a pregação, e toda a igreja ficou alarmada com aquela cena.
E então o homem que não tinha suas duas pernas, que se arrastava pelo meio da igreja, perguntou ao pregador: pregador, o senhor está dizendo que Deus, e ele falava isso em desespero, que Deus não vai aceitar ninguém que se entrega pela metade, e eu sofri um acidente, eu não tenho as minhas duas pernas. E o pregador muito sabiamente disse para ele assim: Deus está pronto para receber uma pessoa pela metade que se entregue por inteiro, mas Ele jamais aceitará uma pessoa por inteiro que se entregue pela metade. Nós precisamos aprender que Deus não nos aceita pela metade. Se nós estamos inteiros, precisamos estar inteiros na presença de Deus. Ele não aceita a gente com reservas. Ele quer a gente, ele não quer dividir a gente com ninguém, com nada. Ele quer ter a totalidade da nossa vida. A gente não pode simplesmente nos relacionarmos com Deus com aquela mentalidade que Ele pode entrar num determinado departamento, área da minha vida, e não em outra área, em outro departamento. Irmãos, Deus não nos aceita de acordo com as nossas próprias exigências. Ele exige de nós culto sincero, genuíno, pleno, completo diante dEle. Você não pode reservar um determinado espaço da sua vida, área da sua vida, em que você vai dizer assim: Deus não toca aqui. Não. Eu preciso me sacrificar, porque foi isso que Cristo fez por mim na cruz. Ele não fez isso com reservas. Ele entregou o seu corpo em sacrifício para que nós pudéssemos estar aqui, para que todos nós pudéssemos ser salvos. E não tem outra coisa a fazer em resposta a esse grande amor, a essa grande compaixão, a essa grande misericórdia, a esse grande sacrifício pleno e cabal para a nossa salvação, se não entregarmos a nossa vida por inteiro, plenamente e sinceramente diante dele. Você está por inteiro aqui? Você está inteiro aqui? Você tem vivido a sua vida inteiramente consagrada ao Senhor? Você tem sacrificado as suas vontades, os seus desejos, os seus caprichos à vontade de Deus? Você tem submetido a sua vida à direção, à orientação, àquilo que Deus tem para você? Ou você tem simplesmente feito da sua vida o seguinte: Senhor, senta aqui no banco carona e deixa que eu levo, deixa que eu dirijo o barco, o leme da minha vida. Deus não aceita assim. Deus não aceita. Uma vez nós fizemos uma peça aqui do Banco das Decisões, não sei se você vai lembrar, onde a pessoa fazia um compromisso de tomar decisões e de repente Jesus senta com ela, ela dá o banco para Jesus sentar e fala assim: Jesus, a partir de agora esse banco é do Senhor. O Senhor toma todas as decisões agora. Eu já não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero que o Senhor viva na minha vida. Eu quero que o Senhor seja tudo para mim. Eu quero dizer como Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Toma as decisões, toma aqui o banco. Só que de repente, quando os desafios vinham, ela ia tomando o lugar de Jesus, querendo empurrar Jesus para o lado. Não deixava Jesus tomar as decisões. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor Jesus quer que você se entregue totalmente. E quando a gente faz isso, o texto continua dizendo, no versículo 2: E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Vejam que antes de acontecer essa experiência da vontade de Deus na nossa vida, primeiro, Ele quer que haja uma entrega total e sincera de nós mesmos diante dEle. Segundo, Ele quer que a gente rompa com o sistema deste mundo. Nós precisamos ser inconformados. Nós não podemos nos conformar com esse sistema, com esse padrão deste mundo. A vontade de Deus, irmãos, é contrária a este mundo. A vontade de Deus não tem nada a ver com a vontade deste mundo corrompido, desse sistema. Esse sistema jaz no maligno. E se nós formos na mesma direção da maré deste mundo, a gente vai contrariar a vontade de Deus, porque nós somos de uma contracultura. Nós somos homens e mulheres que vivemos uma cultura do reino, uma cultura diferente, uma cultura que tem a ver com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai de encontro a tudo aquilo que o mundo tem apresentado como padrão. Eu poderia citar inúmeras coisas, mas você é inteligente, você é sábio, você sabe distinguir, você tem a mente de Cristo.
O Espírito Santo mora em você, habita em você. E se o Espírito Santo habita na sua vida, você sabe distinguir o que é santo, o que é profano, aquilo que é de Deus e o que não é. Eu não estou aqui propondo uma vida dualista, onde você também departamentaliza, como se fosse viver uma vida religiosa e espiritual, uma vida secular. Eu não estou propondo isso. O que eu estou dizendo é que você, no mundo secular, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, você pode fazer a diferença, porque Deus chamou você para ser sal e luz desta terra, deste mundo. Nós somos fundamentalmente diferentes, nós somos diametralmente diferentes deste mundo. Nós temos uma mensagem de esperança ao mundo corrompido, a um mundo que está em putrefação, em estado de putrefação, de deteriorização. O mundo que está apodrecendo, nós somos o sal. O mundo que está em trevas, nós somos a luz. Nós somos a luz, porque a luz de Cristo está em nós. E nós não podemos nos amoldar ao sistema deste mundo pecaminoso. Mas como que isso é possível, pastor Filipe? Só é possível através de uma coisa, irmãos, por meio das escrituras da palavra. Por isso que nós temos compromisso em pregar a palavra. Porque a gente sabe, irmãos, que jamais alguém vai experimentar a vontade de Deus. Jamais alguém vai viver essa experiência da vontade de Deus, se em primeiro lugar não se entregar totalmente, em segundo lugar não romper com o sistema desse mundo, mas em terceiro lugar, se não se submeter a uma mudança de mentalidade pela palavra. Não tem como a gente mudar a nossa prática se a gente não mudar a nossa mente. Toda a nossa religiosidade, experiência de fé, toda a nossa espiritualidade tem por trás uma teologia. Se a gente não muda na mente, a gente não muda na prática. A gente não sabe orar como convém. Se a gente não for convencido pelas escrituras do Evangelho, nós não viveremos em sabedoria. Deus tem sabedoria para te dar. Deus tem espiritualidade nova para te dar. Deus tem renovo de mente para te dar. Mas isso só vem por meio das escrituras. Isso só é possível se eu for renovado pela minha mente. Isso só é possível se eu perceber uma metamorfose na minha mente. Eu tenho que concentrar a minha atenção totalmente em Deus. E quando isso acontece, quando a sua palavra ela encontra um lugar no meu coração, eu sou mudado de dentro para fora. A minha mentalidade muda. Eu vou dizer para vocês que o maior campo de batalha que nós enfrentamos, espiritualmente falando, é a nossa mente, é o nosso pensamento. As pessoas são o que são e fazem o que fazem, porque suas mentes muitas vezes estão cauterizadas pelos pecados, por maus hábitos, por sugestões do inimigo. Nós precisamos ser transformados na mente. Você sabe por que nós somos muitas vezes contrários à vontade de Deus? Fazemos muitas coisas contrárias à vontade de Deus, porque nossa mente está corrompida. E nós precisamos ser renovados, transformados, mudados na nossa mente, pela palavra de Deus. Se tudo isso aconteceu, o versículo vai continuamente falar o seguinte: nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o texto no capítulo 12, verso 2, no finalzinho diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que, se eu não fizer as coisas anteriormente, eu não vou conseguir experimentar. Eu concluo aqui. Todo o enfoque do texto lido se resume a algumas ações que temos de ter diante da vontade de Deus. Primeiro, temos que entregar total e sinceramente a nós mesmos a Deus. Segundo, temos que romper com o sistema deste mundo pecaminoso. Terceiro, temos que mudar de mentalidade pela palavra. E temos que descobrir o caminho de um serviço ao Senhor. Luiz Saião disse numa palestra, uma vez, em que ele falou sobre o tema da vontade de Deus, algumas coisas que são centrais. Primeiro, ele disse o seguinte: Deus pode mostrar a sua palavra. Ou melhor, mostrar a sua vontade. Deus pode mostrar a sua vontade diretiva. Agora, uma coisa a gente precisa aprender, que a sua vontade diretiva nunca contradiz a sua palavra. E Ele sempre revela a sua vontade em função da sua obra. E às vezes Ele decide não falar. E muitas vezes essa vontade de Deus não satisfaz, e muitas vezes não, a maioria das vezes não satisfaz aos caprichos humanos. E a vontade de Deus ela é muito maior do que uma direção para o cotidiano. A vontade de Deus não substitui as nossas decisões.
As circunstâncias muitas vezes confirmam a vontade de Deus. E a gente precisa estar atento aos sinais de Deus. Eu termino essa reflexão na certeza de que há muito ainda o que aprender sobre o assunto. Há muito. Eu estou completamente convencido de que há muito o que aprender. Mas preciso dizer que aquele que entende que é pela vontade de Deus que vivemos, e é para a vontade de Deus que devemos viver, essa pessoa ela vai procurar avaliar-se a si mesma. Ela vai procurar orar para que a vontade de Deus seja revelada a ela por meio das Escrituras. Ela vai se entregar para Deus, se sacrificar a Deus. Ela vai entender a igreja, a comunidade, descobrir o seu dom. Ela vai desenvolver um projeto. Ela vai ser uma bênção, ela vai trabalhar. Ela vai se engajar. É importante a gente poder perceber que essa pessoa que entende a vontade de Deus, ela procurará se alinhar com as Escrituras. Lembrando sempre de duas coisas a respeito desse tema. Se vocês guardarem isso, a gente já sai ganhando daqui hoje. Primeiro, que há a vontade de Deus que Ele mesmo cumpre. Que é uma vontade, irmãos, que ela jamais será, jamais, eu repito, jamais será atrapalhada. Há uma vontade de Deus que jamais é atrapalhada. É uma vontade certa, absoluta de Deus, que Ele não muda, que Ele cumpre. Independente de qualquer coisa, Deus faz. Quando Ele decide fazer essa vontade, Ele faz. E não há quem possa impedir a Deus, porque essa vontade, ela é absoluta, ela é infalível, ela é decretiva, ela é inflexível, ela é inalterada, ela é inaudível. Essa vontade de Deus é uma vontade que se realiza, que Ele faz e que ninguém pode impedir. Querendo Deus, ninguém pode impedir. Há a vontade que é Ele que faz, Ele que realiza e ninguém pode travar. Agora, há uma vontade de Deus também para o homem. Um plano de Deus para o homem, para que o homem cumpra. E essa vontade, ela não é absoluta. Essa vontade, ela não é perfeitamente cumprida. Essa vontade, ela é flexível. Essa vontade, ela é alterável. Essa vontade, ela pode ser realizada, mas ela também pode não ser realizada. Essa é a vontade de Deus no plano humano. Essa é a vontade que não está feita. Essa é a vontade que ela nem sempre é cumprida. Agora, o nosso grande desafio é alinhar a primeira vontade, que é a vontade absoluta, com a segunda vontade, que é a vontade de Deus como plano para o homem. É a gente alinhar aquilo que Deus tem como projeto para nós com a sua vontade absoluta e perfeita. Ou seja, a gente precisa alinhar a vontade de Deus com a vontade humana, com o projeto humano, com o planejamento humano. Esse é o nosso grande desafio. Isso é o que Deus quer. E isso é o que a gente deve orar, buscar. Lembre-se, a vontade de Deus não é algo obscuro, misterioso, escondido. A vontade de Deus é algo que está aqui. Está plenamente revelado na sua palavra. Quantos querem saber a vontade de Deus? Quantos querem? Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu vou só dar uma dica para vocês. Vocês podem estar pensando assim, mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? O senhor não pode dar uma pista? Bem,
uma pista para você, vai uma pista para você aí. Primeiro, você sabia que é da vontade de Deus que todo mundo seja salvo? É da vontade de Deus que você seja salvo. Mas a pergunta que eu faço, será que todo mundo vai ser salvo? Não. Mas é a vontade de Deus, a Bíblia diz, que todo ser humano seja salvo. Mas ela não vai ser cumprida por completo. Mas Ele quer que você seja salvo. Segundo, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio de vida. A pergunta que eu vou fazer, todo mundo vai ser cheio de vida? Não. Todo mundo vai ser cheio do Espírito Santo? Também não. Mas Ele quer. Ele quer. Terceiro lugar, Deus quer que eu e você sejamos servos humildes e obedientes. Todo mundo vai ser servo humilde e obediente? Não. Mas Ele quer que você e eu sejamos servos humildes e obedientes. Vou dizer mais algumas coisas. Por exemplo, Ele quer que essa comunidade aqui, os irmãos aqui, vivam cada vez mais unidos, como Ele é unido e vive em perfeita e plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus quer que a união e a unidade da Santíssima Trindade esteja expresso na comunidade. Essa é a vontade dele. Mas isso vai acontecer? Necessariamente? Às vezes sim, às vezes não. Mas essa é a sua vontade. Em quinto lugar, Deus quer que eu e você sejamos santos. Santos, santas, porque Ele é santo. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Essa é a vontade dele. Eu pergunto, será que todo mundo vai ser santo? Não necessariamente. Mas Ele quer. Essa é a vontade dele. A irmã Irene me procurou hoje lá fora dizendo sobre um tema para a Conferência das Mulheres. E, engraçado, irmã Irene, eu tinha anotado isso aqui. Deus quer que nós sejamos aperfeiçoados por meio do sofrimento. Mas a pergunta é, todo mundo é aperfeiçoado por meio do sofrimento? Não necessariamente. Tem gente que sofre e sucumbe, não aprende absolutamente nada com as experiências que tem. Mas tem outros que tiram lições. E Ele quer que a gente seja aperfeiçoado. Você está sofrendo? Há uma possibilidade de você ser aperfeiçoado por esse sofrimento. Ele quer que isso aconteça, mas nem sempre isso acontece. Por último, Deus quer que nós sejamos gratos por tudo o que Ele nos tem feito. Aí a pergunta é, todo mundo é grato? Dos 10 que foram curados da lepra, só um voltou para agradecer. Mas essa é a sua vontade, que nós sejamos gratos. Você tem motivo para ser grato ao Senhor? Ele quer que você seja grato, mas isso nem sempre acontece. Você pode orar ao Senhor agora? Pode curvar sua fronte, pedindo para que Ele, a cada dia, mostre para você a sua vontade na sua palavra. Você pode pedir a Ele, para Ele te ajudar, para Ele te dar condições de você ser um sacrifício vivo diante dEle, para que você simplesmente consiga entregar a si mesmo a Ele em louvor, em gratidão, como alguém que apresenta seu estilo de vida como culto. Faça isso nessa noite. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue o seu coração a Ele, sacrifique-se a Ele. Se renda a Ele. Se renda. Se renda. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Deus. Não se conforme com o padrão deste mundo, mas renove a sua mente pela palavra de Deus.
Se entregue ao serviço. Seja grato, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ore ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus.